O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó, em sua ira deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Possivelmente foi o profeta Jeremias que escreveu esse livro chamado das Lamentações, que acabamos de ouvir na primeira leitura. Esse mesmo profeta Jeremias tinha tantas vezes anunciado ao povo de Judá que Deus estava mandando um recado para eles, que ele se convertesse, pois o mal, o pecado estava ficando muito grande. A misericórdia de Deus, que é tão paciente, não é? Que deseja não a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, tinha dado tantos sinais de bondade, de espera, mas o povo realmente tinha endurecido o coração. E o triste, meus irmãos e irmãs, queridos sacerdotes, querida obra de Maria, querida Canção Nova, é a gente perceber que, apesar desse texto ser escrito
quase 3.000 anos atrás, e ele reflete tão bem a nossa realidade. Estamos vivendo num tempo em que Deus tem dado muitos sinais da sua misericórdia, mas também tem feito muitos convites a que cada um de nós nos convertamos de verdade, voltemos para Ele, abandonemos o pecado, a iniquidade, a maldade, voltemos ao Senhor num profundo espírito de oração, de penitência, de verdadeira conversão. E esse convite é dirigido a todos, como era há 3.000 anos atrás, desde os sacerdotes, os ministros de Deus, até o povo, até os fiéis, os mais simples, também aqueles mais poderosos como os reis, como as autoridades constituídas. Esse mesmo Deus tem gritado para cada um de nós: é tempo de conversão, é tempo de apressar a nossa volta a Deus. Eu sei que muitos de nós estão aqui procurando milagre, e como vamos ver no Evangelho, Jesus ama fazer os milagres, Jesus ama curar, libertar, salvar. Ele veio para isso, mas Ele não veio apenas para implantar o seu reino aqui na terra, porque problemas e dificuldades, enfermidades e tribulações nós vamos ter sempre. Mas uma coisa é vivermos debaixo da graça de Deus, mesmo com tantos problemas e dificuldades, nós vamos conseguir vencer. Aquele povo teimou. Deus mandou tantos profetas, Deus deu tanto aviso, tanto tempo, tantos sinais da sua bondade, e aquele povo endureceu o coração. Muitos inclusive não abandonaram a Deus suas práticas religiosas, mas honravam a Deus apenas com os lábios. Seus corações estavam aspirando apenas às riquezas, os prazeres, o poder, e muitas vezes usavam meios tão injustos e maldosos para conseguir seus intentos, e mesmo assim queriam que Deus os abençoasse em seus projetos vãos. E o mesmo também pode acontecer conosco, meus irmãos. Você pode dizer assim: mas eu nunca abandonei a igreja, eu continuo na minha comunidade, eu continuo na minha vocação. Mas onde está o nosso coração? A coisa mais importante para Deus é a quem nós servimos, a quem nós amamos, o que nós realmente buscamos. Eu queria que por um momento cada um de nós aqui pensássemos: o que é, ou qual é o sentido da minha vida? O que é que eu mais amo nesse mundo? O que é que realmente eu quero? Você já perguntou? O que é que você quer? Por que é que eu existo? O que eu estou buscando? Qual é a finalidade? Qual é a razão do meu existir? Qual é aquilo que, se eu perder, eu perco praticamente tudo? Eu escutei uma coisa tão bonita, diz assim: se você perder sua saúde, você perde algum pouco. Se você perder suas riquezas, você não perdeu nada, porque você pode ganhar de novo. Agora, se você perder seu caráter, sua fé, sua vocação, você perdeu tudo. Se você perder sua família, você perdeu muita coisa. É igual um trem descarrilhado. Descarrilhou, saiu dos trilhos. Pode fazer o que quiser, não anda, não sai do lugar. Muitos de nós, infelizmente, não fomos percebendo, o inimigo foi nos enganando, foi nos tirando de Deus, da oração. A gente até reza, mas o nosso coração está noutra coisa.
Nós até temos o nome, a fama de que somos de Deus, como diz lá no livro do Apocalipse, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Você tem fama de ser rico, mas na realidade você é uma pessoa pobre e miserável. Você acha que você vê tudo, mas na realidade você está cego, vendo apenas as sombras ou aquilo que você quer ver. Meus irmãos, e muitas vezes Deus não quer mais, permite o mal na nossa vida, como permitiu na cidade de Jerusalém, naquele povo, do seu povo amado, para que pelo menos na dor, no sofrimento, quando perdemos essas falsas seguranças, muitas vezes a nossa segurança está no dinheiro. Quando a gente perde tudo, entra numa dívida que a gente não sabe nem como sair, muitas vezes é aí que a gente reconhece que só Deus, que só a graça de Deus, que só a bênção dEle que nos vai fazer levantar de novo. E a gente fica tentando resolver. Esses dias vendo uma pessoa tão boa, mas que tenta viver uma vida que não é a dela, um padrão que não é a dela, aí começa a se envolver. Agora, um perigo muito grande, né? Aqui até um parênteses, essa questão de investimento de bolsas, de valores. Jovens que às vezes não têm preparo nenhum, que fazem um cursinho desses aí, e aí acham que começam a investir e grandes quantidades de dinheiro, quando vê que não, perdem tudo, entram numa situação terrível, e às vezes coloca em perigo até a sua própria vida e a vida da família. Por quê? Porque sonham uma vida ideal, vem nesses filmes, vem nessa ilusão do mundo, a sua felicidade, o seu sentido, e querem ganhar dinheiro e logo, e rápido, e ter tudo. O que pessoas levaram uma vida inteira querem ter em um mês. E aí quando cai na mão de agiota ainda é pior, porque tentam tirar daqui para colocar ali, começa aquele endividamento, e isso vai virando uma bola de neve terrível, terrível. E sacrificam tudo. E aquele que queria tudo, muitas vezes não tem nada. Mas muitas vezes é aí, quando não temos nada, quando caímos numa doença, você está com câncer. Parece até às vezes uma sentença de morte, não é? Mas é a ocasião propícia para entendermos: agora eu preciso de Deus, agora eu não posso nada. Agora eu estou entendendo tão claramente aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: sem mim vocês não podem nada, sem a minha graça você não pode nada. Eu vi isso há tanto tempo e cada vez mais eu acredito. Muitos de nós, não por maldade, mas por fraqueza e por nos acostumarmos, só dizemos: Senhor, tem piedade de mim, quando verdadeiramente estamos ali sem nenhum apoio humano, sem nenhum recurso. É ali que rezamos de verdade, é ali que nos colocamos ali, nus, despojado de tudo, sem nenhum engodo, sem nenhuma mentira, totalmente nas mãos de Deus. E ali começa a nossa conversão. Foi justamente o que aconteceu com esse oficial que nós ouvimos. Um homem bom, um homem, segundo outro evangelho, que tinha mandado construir uma sinagoga, um homem pagão, poderoso, romano. Vocês sabem como era um oficial romano, não é? Mas um homem extremamente humano, caridoso. E Deus nunca abandona essas pessoas. Quem quer ser sempre abençoado e ajudado por Deus aqui, levante a mão. Seja uma pessoa caridosa.
Olhe o sofrimento das outras pessoas, ajude a quem precisa. Nunca despreze o clamor de um pobre, de um pedinte, de um indigente. Tem uma palavra na Bíblia que eu pensei até que não existisse. Está lá no livro dos Provérbios. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Empresta a Deus. Deus não nos deve nada, só nós devemos tudo a Deus. Tudo que temos de bom foi Ele que nos deu. Mas Ele se sente devedor daquele que ajuda um pobre. Fazendo um parênteses aqui, eu conheci o que é a obra de Maria, depois de tantos anos convivendo. Conheci na sua essência, viu, Gilberto? Foi um dia, estava ali com o Alex, que está cantando, lá na obra de Maria. A gente tinha a primeira casa de missão lá em Brasília, era no Recanto das Emas. Hoje tem uma casa de missão dos externos, né, Martom, que está lá. E eu estava celebrando a Santa Missa, era bem de tarde da noite. Aí terminamos a missa, fomos ainda comer alguma coisa, e eu moro muito distante de onde é lá o Recanto. Aí Alex e Viviane, sua esposa, iam me levar para minha casa. Aí Viviane, quando ia saindo, ela lembrou assim: Frei, uma senhora que nós fazemos lá nas 500, que é o lugar mais pobre ali do Recanto das Emas, ela disse assim: essa senhora está passando muita dificuldade, tem vários filhinhos pequenos, foi abandonada pelo esposo, e os meninos estão passando dificuldade, ela não tem nada. A gente poderia, mesmo tarde da noite, passar lá antes de levar o senhor? Claro, vamos, Viviane. É perigoso isso, mas para fazer o bem não tem problema. Vamos lá. Fomos, chegou lá, bateu uma vez, a segunda, e ela levava aquela feirinha. Aquela senhora saiu: Viviane, minha filha, eu estava aqui rezando, pedindo a Deus que alguém trouxesse alguma coisa. Meus 5 filhinhos estão sem comer nada o dia inteiro, não conseguem nem dormir, só tinha farinha e açúcar, nem mais isso tem. E eu comecei a chorar, meus irmãos. Eu entendi o que é a obra de Maria. A obra de Maria é evangelizar de todas as formas, com alegria, mas eu acho lindo disso da obra de Maria, viu, Gilberto? É esse amor pelos pobres, é ir para onde ninguém quer ir, não é? Estava hoje partilhando também esse projeto das fronteiras, sabe? Agora falava do México, do Chile, né, Gilberto? Lá perto do deserto do Atacama. Meu Deus, onde Deus tem levado essa obra. Bendito seja Deus. Isso não é para exaltar a obra, mas para dizer como Deus ama quem ama os pobres, como Deus ama quem serve com alegria, como quem sabe a dor do outro, como quem se coloca no lugar do outro, aquele que não tem nada, não tem ninguém por ele, não tem voz, não tem vez, não tem nada, mas tem Deus e tem os filhos de Deus que o servem e o acolhem. Foi isso que aquele homem também poderoso fez, muito caridoso, mas estava com um problema muito grande. Seu servo, seu empregado, talvez que ele devia até a própria vida, aquele servo, a quem ele amava muito, estava enfermo, e ele sabia que aquela doença não tinha cura, mas o Espírito Santo de Deus conduz essas pessoas que têm uma boa vontade, os homens e mulheres de boa vontade, mesmo que eles não tenham uma fé ainda formada, mas por serem de boa vontade, por terem um bom coração, Deus vai guiando, Deus vai dirigindo a vida deles pelos caminhos que Ele mesmo deseja, e essas pessoas encontrarão com a verdade e com a graça de Deus. E foi isso que aconteceu. Aquele homem encontrou-se com Jesus, e é lindo dizer, porque diz aqui: aproximou-se dele suplicando, Senhor,
Meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. É bonito ver esse homem, a atitude desse homem, uma atitude de fé, de profunda fé e humildade. Ele chega diante de Jesus Cristo, ele não impõe nada. Olha, eu sou um oficial. Ele não dá, como a gente diz, a famosa carteirada em Jesus Cristo. Ele com toda humildade suplica. O que é suplicar? É falar com o coração, é derramar a alma, é mostrar toda a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo toda a nossa confiança em alguém, nesse caso em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E Jesus, meus irmãos, jamais vai deixar que uma pessoa dessa não seja atendida, saia de mãos vazias. Eu sei que você quer ser atendido por Jesus. Aqui está o segredo. Vá com toda a humildade diante do Senhor. Se você puder, até se ajoelhe. Sabe por quê? Quando a gente se ajoelha, não é só uma atitude, é que a gente fica pequeno, a gente fica metade do que a gente é, até no tamanho físico. Você se dobra, você se humilha diante de Deus, mas não porque Ele quer ver você humilhado para fazer você sofrer ou diminuído, não, porque ela está a sua verdadeira grandeza. Você se torna numa atitude de uma pessoa pequena, humilde. Você sabe que você é terra, é pó, não é nada, e você espera tudo dele. Cada vez que nos sentimos menor, Deus se torna maior. Cada vez que a gente quer ser grande, a gente vai deixando Deus diminuído. Não que Ele vá diminuir, mas para nós, a gente pensa que a gente é que resolve, a gente é que pode. E quando a gente entra nessa atitude de pedinte, de humilde, de humilhado, Deus pode nos exaltar. Ele pode mostrar toda a grandeza da sua misericórdia. E Ele também não diz assim: Jesus, eu quero que o Senhor vá lá curá-lo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quantas vezes nós dizemos: ah, Senhor, eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. Eu te sirvo há tantos anos, eu sirvo tantos anos a Deus, eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, por que Deus está permitindo isso comigo? É o contrário. Você apresenta ao Senhor a situação: Senhor, meu servo está doente. Quem quer a conversão de alguém, especialmente da sua casa? Levante a mão, que você ama. Faça essa experiência agora. Coloque sua mão no coração, se isso lhe ajuda, e peça e diga ao Senhor: Senhor, aquela pessoa precisa tanto de Ti. Senhor, eu sei que o Senhor a ama mais do que eu não posso, mas o Senhor pode tudo. Eu confio na Tua misericórdia, eu me humilho diante do Senhor e eu suplico: visita, basta uma palavra, Senhor. Foi o que aquele servo respondeu. O Senhor diz: eu vou curá-lo. Mas o oficial era tão humilde, tão treinado, que ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Meus irmãos, essa palavra de um pagão é tão importante que ela ficou no momento mais bonito da nossa liturgia, que é antes da comunhão. Essa palavra ficou gravada e todos os dias nós repetimos, porque essa palavra é tão linda, é tão forte, que a igreja fez com que ela se tornasse a nossa oração antes da comunhão, todos em cada uma das santas missas que participamos. Senhor, eu não sou digno. Daqui a pouco eu e você vamos dizer isso: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas diga uma só palavra e o meu servo ficará curado. Porque o mesmo Jesus que há 2000 anos disse: eu vou curá-lo, esse Jesus estará aqui, está aqui, mas vai estar em corpo, sangue, alma e divindade daqui a pouco diante de nós, e nós vamos poder recebê-lo.
Aquele homem não sentiu digno, porque não estava preparado ainda de receber Jesus. Mas eu e você, não só vamos receber a cura de Jesus, não só aquela pessoa que nós amamos, que deixamos lá em casa, vai ser visitada como o servo dele foi, e foi restaurado a sua saúde. Também nós vamos ter uma graça maior do que todos eles tiveram, do que aquele centurião teve. Nós vamos comungar, vamos receber o Senhor da vida. Você sabe o que é a Santa Comunhão? É Jesus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, nós nos acostumamos tantas vezes em receber a Eucaristia, que a gente não sente mais a força do que é a presença real de Jesus em nós. Se nós realmente voltássemos com toda a nossa fé para a Eucaristia, para a Santa Missa, se entendêssemos que receber Jesus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, é receber toda a nossa cura, toda a nossa salvação, toda a nossa vida, mas recebê-lo em sementes que precisam ser germinadas pela nossa fé, pela nossa oração, e aí Jesus vai nos curando. Pode ser uma cura milagrosa, repentina, mas também pode ser um processo de cura, de transformação. Olhe, essa experiência que tenho de vida missionária, eu percebo, quando eu vejo uma pessoa se tornar de missa diária, eu percebo que ela está crescendo espiritualmente. Quem aqui é de missa diária? Levante a mão, por favor. Os outros, eu acho que não perceberam ainda a beleza e a necessidade do que é receber diariamente a Jesus. Se você entendesse, você correria léguas, correria quilômetros por uma só Santa Missa. Você sabia, e os santos dizem isso, que uma só Santa Missa assistida, participada com toda fé em vida, vale mais do que milhares e milhares de missas mandadas celebrar depois da sua morte? Uma só Santa Missa. Se as pessoas descobrissem o tesouro que tem, eu queria até aconselhá-los a ler um livrinho tão maravilhoso, chama-se O Valor Infinito da Santa Missa, como é? Do São Leonardo Porto Maurício, acho que é As Excelências da Santa Missa. Muito obrigado. As Excelências da Santa Missa, um livrinho antigo, mas maravilhoso, que mostra esse tesouro que é a Santa Missa, que é receber Jesus vivo, esse mesmo Jesus, como vimos no Evangelho, que chega na casa de Pedro e vê sua sogra que está doente e a levanta pela mão. A casa de Pedro é a igreja. Eu e você somos como essa sogra de Pedro, somos como esses servidores, e é lindo isso, porque quando Jesus a levanta, imediatamente ela começa a servir a Jesus, servir aos irmãos. Você quer ser curado por Jesus para quê? Só para ter saúde? Vai morrer de quê? Vai morrer de saúde? Morreu de quê? De tanta saúde que tinha. Tem gente tão preocupada em ter saúde que vai morrer de saúde. Você já notou que quem mais trabalha é quem mais vive? Tire o trabalho, às vezes, daquelas mães de família. Deixa ela ficar, coitada, às vezes precisa descansar. Mas quando elas não querem mais fazer nada, daqui a pouco é dor aqui, dor acolá, dor acolá. Enquanto elas trabalham, elas têm uma força muito, muito grande. Porque essa força vem do servir. Quem serve nunca envelhece, nunca adoece sim, mas nunca enfraquece. Até a doença, Jesus no instante cura. Quem quer ser curado aqui por Jesus? Sempre comece a servir, comece a trabalhar, comece a cuidar dos outros.
Quem não quer ter tempo para depressão aqui? Levante a mão. Não tem agenda para depressão, não. Começa a se ocupar, começa a rezar, começa a encontro, começa a servir. Procure alguma coisa para você fazer. Na sua agenda, olhe, mente desocupada é oficina do capeta. Assim também, quando a gente não serve, a gente não tem alegria, a gente fica cheio de doença. Jesus não pode curar você. Só para quê? Para que você... Tem tanta gente que eu quero ser curado, e nunca cura. Que história é essa? Vai servir, vai trabalhar, vai ajudar os outros. Ai, como é que está a sua vida? Está péssima. Deus o livre, assim. Aí você não entende porque é que as pessoas fogem de você, que ninguém aguenta. Você só quer receber. Imagina, você só tem um filho, o filho só quer receber, ele não quer ajudar em nada, não quer fazer nada. Você ama um filho desse? É difícil. Você ama porque é filho, mas só a misericórdia de Deus, sim ou não? Saia do seu egoísmo, do seu encismamento. Isso é cura. E quando você precisar, Jesus vai sempre lhe ajudar. Saia desse negativismo. Mas eu não consigo. Consegue sim. Não fica perdendo tanta energia com preocupações bobas, com tola. Mete a cara, vai rezar. Eu não consigo dormir. Quem aqui tem dificuldade de dormir? Vou dar um ótimo remédio assim. Um remédio maravilhoso. Pega aí o seu medicamento para dormir. Levanta comigo, bora. Olha aqui, olha. O rosário, eu garanto. O primeiro texto não conseguiu, o segundo texto não conseguiu, o terceiro texto já está, quarto texto já está dormindo. Ótimo remédio. Não vai usar isso aqui para dormir não, mas serve, ajuda demais. Volte a rezar, não é? Volte à oração. É remédio, é procurar Deus, é entender que eu não posso mesmo, e Deus está permitindo essa dificuldade para que eu procure a Ele mais, para que eu faça desta dificuldade um trampolim para chegar mais perto dEle. Jesus também libertou do maligno. Meus irmãos, nós estamos num tempo onde o demônio tem sido muito invocado, muita coisa terrível. Às vezes a gente percebe porque sempre teve catástrofe, tragédias na humanidade, mas porque em tal volume. São duas coisas: o pecado e o demônio já vem quando não é chamado. Imagina quando é chamado e invocado. Tem muitas pessoas envolvidas com ocultismo, tem muitas pessoas envolvidas com satanismo, tem muitas pessoas que estão se voltando para o mal, meus irmãos. E isso, tudo que a gente planta, a gente pode ver nos lugares, nas cidades, lugar onde é mais invocado o mal, as tragédias são mais fortes. Toda vez que o mal é invocado, ele vem com uma força devastadora. Por isso devemos invocar o santo nome do Senhor, a nossa proteção. Invoque o Senhor, que o Senhor te protegerá. 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deixe a liberdade religiosa. Felizmente até Deus tolera. Quem sou eu para não tolerar? Vou rezar para que Deus dê a graça de converter-se, mas respeito a liberdade dos outros. Mas eu e minha casa serviremos, invocaremos todos os dias na sua casa. Deus vai poder abençoar, porque todos os dias sobe orações. Diga ao seu irmão: você é o guardião da sua casa. Você é a pessoa que Deus escolheu para ser a pessoa de oração, que todos os dias oferece o seu sacrifício, o sacrifício espiritual a Deus, a oração que sobe até o céu e desce em forma de bênção, de graça, de luz, de salvação. Meus irmãos, lembremos sempre que os santos diziam: quem reza se salva, quem não reza se condena.
Quem reza muito, recebe muito. Quem reza pouco, quem não reza nada. Não é porque Deus não é bom e não quer dar o bem aos seus filhos. É porque Deus respeita a nossa liberdade e Ele só vem quando Ele é invocado. Invoque ao Senhor de todo o coração, principalmente na sua angústia. Lembremos do povo de Jerusalém, da situação que estamos vivendo, tão catastrófica em tantos lugares, em tantas famílias. Invoquemos o Senhor de todo o nosso coração. Invoquemos o Senhor na sua necessidade, pela sua família. Tem alguém aqui, Senhor, como aquele oficial, Senhor, lá em casa tem alguém que está morrendo, que precisa tanto de Ti. Não sou digno, mas uma só palavra que o Senhor diga e ele será curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.